Oi, meu nome é Rafaela e eu vou falar sobre funções inorgânicas. As funções inorgânicas são os grupos de compostos inorgânicos que apresentam características semelhantes. Os compostos inorgânicos são aqueles que não são formados de átomos de carbono, tal como os compostos orgânicos. As principais funções inorgânicas são 4: ácidos, bases, sais e óxidos. E as outras funções consideradas secundárias são hidretos, carbetos, por exemplo. A nomenclatura dos hidrácidos é formada por ácido mais elemento mais hídrico, onde o exemplo é HBr, fica ácido bromídrico. E o outro exemplo é HCl, que vai ficar ácido clorídrico. A nomenclatura dos oxiácidos, a gente calcula primeiro o NOx do boro, que é mais 3, então vai ficar ácido mais elemento mais osso, onde vai ficar ácido boroso. O outro exemplo é H2SO4. O NOx do enxofre é 6, então vai ficar ácido mais elemento mais íquo, que é ácido sulfúrico. As bases são substâncias que liberam OH, que se chama hidroxila na presença de água. Quanto à solubilidade, existem os muito solúveis e os pouco solúveis, onde os muito solúveis se encontram na base de metais alcalinos, que é na primeira coluna, onde os exemplos são hidróxido de lítio, hidróxido de potássio e hidróxido de césio. E os pouco solúveis são as bases de metais alcalinos terrosos, que se encontram na segunda coluna, onde os exemplos são hidróxido de magnésio e hidróxido de bário. As bases mais fortes se encontram na primeira e na segunda coluna da tabela, com exceção do berílio e do magnésio. E a nomenclatura de uma base se dá sobre o hidróxido mais o elemento, onde o exemplo é NHO, que é hidróxido de sódio, e BeHO2, que é hidróxido de berílio. Sais. Os sais são substâncias formadas pelas reações entre ácidos e bases. As características são compostos iônicos, onde metal é ligado a um ametal. São sólidos em condições ambientes e apresentam um sabor salgado. A nomenclatura do sal quando não tem oxigênio, termina com eto, então fica cloreto de sódio. Quando o NOx é pequeno, termina com ito, que fica nitrito de potássio. E quando o NOx é alto, termina com ato, onde vai ficar carbonato de sódio. E também tem esses exemplos: KCl, que é cloreto de potássio, e NaBr, brometo de sódio. Óxidos. Óxidos são substâncias que possuem oxigênio ligado a outro elemento químico. Eles são compostos binários, isto é, são substâncias formadas pela combinação de dois elementos. Um desses elementos sempre é o oxigênio. A nomenclatura dos óxidos. Já que tem dois oxigênios, vai ficar dióxido de carbono. Aqui, já que tem 3 oxigênios, vai ficar trióxido de enxofre. E aqui só tem um, vai ficar óxido de sódio. Reações químicas. As reações químicas são resultados de ações entre substâncias que geralmente formam outras substâncias. Assim, as moléculas presentes nessas substâncias sofrem alterações gerando novas moléculas. Por sua vez, os átomos dos elementos permanecem inalterados. Aí existem vários tipos de reações. A primeira, reações de síntese ou adição, onde corresponde A mais B, que é igual a B, que corresponde à reação entre duas substâncias reagentes, gerando uma mais complexa. Por exemplo, C mais O2, que é igual a CO2. A outra reação é reação de análise ou de decomposição, onde existe um elemento complexo que origina uma como essa de soma ou de adição, que corresponde a uma reação onde uma substância reagente se divide em duas ou mais substâncias simples. Por exemplo, 2HGO, que é igual a 2HG mais. Também tem a outra reação, que é a reação de deslocamento ou de
substituição ou simples troca, que corresponde a uma reação entre uma substância simples ou composta, levando à transformação da substância composta em simples. Por exemplo, Fe mais 2HL, que é igual a H2 mais. E também tem as reações de troca dupla ou de dupla substituição, que corresponde às reações entre duas substâncias compostas que permutam entre si os elementos químicos, gerando duas novas substâncias compostas. Por exemplo, NaCl mais AgNO3, que é igual a AgL mais NaNO3. Sobre o balanceamento. O balanceamento consiste em ajustar os coeficientes nas equações químicas. Eu vou começar por esse exemplo, onde a gente começa pelo cloro. O cloro aqui são dois cloros, então para balancear com esse eu boto 2. O magnésio ele já está balanceado, só tem um nos dois. E o hidrogênio aqui tem 2. Então como eu já coloquei o 2 para o cloro, já aumentou os 2 hidrogênios aqui também. Nesse exemplo, aqui tem 2 cloros e aqui só tem 1, então eu vou botar 2. Aqui tem 2 sódio e aqui também, então já está balanceado. O enxofre também já está balanceado, então eu só boto 1. E o cálcio também.